Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus não está morto. Hoje vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, amém? E eu gostaria de, antes de começar essa leitura, que você pausasse o vídeo se você quiser saber mais informações do Evangelho de Marcos, que está aqui, né? Você pode ver que tem várias informações aqui que você pode anotar, fazer suas anotações, os seus pensamentos em relação ao livro de Marcos. É um conteúdo que fica na minha Bíblia de estudo aqui, né, do software que eu uso aqui, que é o Logos Bible, né? Esse software aqui bíblico, né, que você pode baixar no seu computador e poder ler a palavra e estudar a palavra, amém? Então, se você quiser saber mais informações, o Evangelho segundo Marcos, aqui está um pouco do que é o Evangelho, amém? Para você estudar, amém? Se você quer um comentário bíblico bom, eu te recomendo esse aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu recomendo. É um cara que eu acho legal. É esse cara aqui, ó. Se você quiser um comentário bíblico assim, eu acho bacana esse aqui, tá? Eu não cheguei a ler ele todo, mas eu gostei bastante porque esse aqui é do livro de Atos. Eu até não cheguei a ler ele todo, mas ele te dá, se você é bem nerd mesmo e quer tirar para ler e conhecer cada parte do livro de Atos. Esse aqui é um bom livro, e tem de vários livros da Bíblia, não tem só do livro de Atos. Mas recomendação minha aqui para vocês. E um livro que eu recomendo também antes de a gente começar aqui, eu quero ler esse livro aqui ainda também, mas que falaram muito bem dele, então eu vou estar lendo ele. Também posso falar um pouco para vocês depois, que é o livro do Subirá. Acho muito interessante esse livro. Bom, então eu não vou falar de livro agora, mas são livros que eu vou estar lendo. Eu já li muitos livros e gosto de recomendar aqui para vocês também. Mas o foco aqui é o seguinte, aqui está o Evangelho de Marcos, e vamos ler ele com vocês aqui, e que a gente possa ter uma leitura abençoada em nome de Jesus. Amém? Evangelho segundo Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, João Batista. Está lá em Mateus 3, 1:6, Lucas 3, 1:6. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, veja que interessante até aqui, tá? Para você entender. Você tem 4 evangelhos e cada um dos 4 são 4 relatos diferentes a respeito da vida de Jesus aqui na Terra, amém? Então, os 4 evangelhos, a gente tem 4 evangelhos, sendo que o evangelho depois desse, o evangelho de Lucas, ele foi escrito por um discípulo de Paulo, né, que é o Dr. Lucas, tá? O evangelho de Marcos não, porque Marcos também andou com Jesus, né? O evangelho de Marcos é diferente porque ele andou com Jesus. E Marcos aqui relata sobre a vida de João Batista. Então ele, assim como Mateus falou anteriormente sobre a vida de João Batista, Marcos também fala sobre a vida de João Batista. João Batista, que ele veio preparar o caminho para Jesus, para o rei Jesus, né? Todos eles pensavam que Jesus já ia vir como rei, ia governar Israel e ia acabar com todos os inimigos e acabou. E da partir dali o evangelho ia ser pregado pelos judeus para o mundo todo. Mas a gente vê que muitos rejeitaram o evangelho e Deus endureceu o coração de muitos também, como está lá em Romanos 11. E por causa disso, não que Deus não substituiu Israel pela igreja, isso aí eu não concordo, discordo veemente disso. Acredito que Israel, sim, é uma nação que no final dos tempos vai se converter ao Senhor Jesus e muitos serão salvos, né? Eu creio na salvação dos judeus, amém? Porque Jesus é o rei deles. E Jesus vai voltar como rei deles também, para governar as nações. Então, e Marcos, ele é muito interessante, porque ele fala de João Batista, aquele que veio preparar o caminho. Então, a gente vê que Mateus é um livro maior, e Marcos ele já é um pouquinho mais curto. Eu vejo que Marcos, ele é um pouquinho mais direto ao ponto, vamos dizer assim, da verdade. Mateus, ele é um pouquinho mais longo, ele tem um relato maior das coisas. Marcos, ele já é mais rápido de ler. Então, você vai ver que tem menos capítulo do livro de Marcos do que o livro de Mateus. Amém? E a gente vê que também o livro de Marcos começa com esse relato de João Batista. Amém? Que está aqui no versículo 3, que diz que ele é a voz que clama no deserto.
Olha só, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então João Batista, ele tinha uma vida diferenciada. Em outras versões vai dizer também que ele não bebia vinho. Então João Batista, ele prepara o caminho para Jesus. Amém? João Batista é aquele que Malaquias fala que é o Elias, ou seja, aquele que vem preparar o caminho. Isso está lá em Malaquias. Deixa eu achar para você aqui. Aqui, vamos lá. Malaquias 4, versículo 5, que diz assim: Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então Jesus veio, mas antes de Jesus veio o nosso amigo João Batista, que é Elias, amém? Preparar o caminho para Jesus. Ele veio preparar o caminho. E olha só o que acontece. João dá testemunho de Jesus. Está nesses evangelhos que você pode ver aqui. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista prepara o caminho, a gente vê que é isso que ele faz. João Batista fala que após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, João via como Jesus era superior a tudo. Amém? Como Cristo é superior a tudo. Essa questão de superioridade, depois a gente vai ver mais pra frente, lá em Hebreus, sobre a superioridade de Cristo em relação a Melquisedeque, por exemplo. E agora, continuando aqui, o batismo de Jesus. Naqueles dias, e você pode ver nesses textos aqui, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, a gente vê que Jesus foi batizado por João Batista. João Batista não se achava digno, mas Jesus disse: tem que fazer isso aí, me batiza. Em outras palavras, ele falou isso. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essa da tentação de Jesus você vai ver mais completo, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas. Amém? Como eu disse, Marcos, ele me parece, ao ler, um evangelho mais rápido, que você lê ele com velocidade. Mateus e Lucas porque era médico, e Mateus, eles são evangelhos que eles são um pouquinho mais longos. Até se você, por exemplo, ver aqui, Marcos só tem 16 capítulos. Lucas, ele tem um pouquinho mais de capítulos. Já passa de 20 capítulos, entendeu? Deixa eu até contar com vocês aqui quantos capítulos tem. Lucas já tem 24 e Mateus já tem 28 capítulos, né? E João, ele é um evangelho que depois você pode ler com calma também. Evangelho que você pode ler para começar os outros evangelhos, né? O certo seria começar a evangelizar alguém pelo livro de João. Por quê? Porque João, ele é um evangelho mais completo da toda a questão, né? Ele é um evangelho um pouquinho mais completo em algumas coisas, assim, e João, ele é mais assertivo para quem quer evangelizar alguém, para que alguém conheça Cristo, entendeu? Mas aqui a gente vê nesse evangelho de Marcos que não, que ele é um evangelho certo, ok, mas ele é um pouquinho mais rápido. E continuando aqui, ó, então a tentação de Jesus, como eu falei, ela é mais lenta nesse evangelho aqui, mas se você ler em outros evangelhos vai aparecer mais coisas para você ler. Então aqui foi só um versículo, 2 versículos falando, os outros tem 12, 13 versículos falando. Então a tentação de Jesus, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, que estava com as feras, mas os anjos o serviam. Lembrando que aqui Jesus estava jejuando quando fez isso.
e ele venceu as tentações, amém? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, como está lá em Filipenses também. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, mas a gente vê que ele venceu todas as tentações, para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer por causa do sangue de Cristo. Amém? Continuando aqui, Jesus volta para Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus aqui fala sobre o arrependimento. E se você ler nas outras versões, como a de Mateus, ele já é um pouquinho mais longo também. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiam após Jesus. Então, Jesus já chama os discípulos, lembrando que não foi assim de um dia para a noite que Jesus chama os discípulos. Jesus construiu uma história com eles até o momento que ele realmente faz esse chamamento dos discípulos para eles cumprirem a grande comissão. Então, primeiro Jesus já tinha um relacionamento com cada discípulo há muitos e muitos anos até chegar nesse dia. Não existem tantos relatos do que Jesus viveu entre os 12 até os 30 anos, só dos 12 anos para baixo e dos 30 para cima. Mas a gente pode ler, se a gente quer saber mais coisas sobre Jesus, você pode perguntar para um teólogo, ele vai te contar mais coisas. Mais especificamente, dos 12 aos 30, Jesus se retira da história bíblica, não aparece na história bíblica. Então, mostrando que Jesus viveu uma vida normal, amém? Apesar de ser 100% Deus e 100% homem, ele viveu uma vida normal como ser humano aqui. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual brandou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então os demônios sabiam que Cristo era o Messias, porque até o diabo reconhece a autoridade de Cristo. Entendeu? Então, o primeiro passo para a gente entender a autoridade de Cristo e como que ela é grande é entender que Cristo é respeitado até pelo inimigo. Entendeu? Então, nada nesse mundo aqui é maior do que Cristo. Jesus é respeitado por tudo, porque ele reconciliou tudo lá naquela cruz. Amém? Voltando aqui, Jesus se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas dele e expelindo os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então
veemente advertência. Logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que Jesus fala aqui da purificação é o que está lá em Levítico 14, 1 ao 32. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, a gente vê aqui que Jesus ele foi tão famoso dentro daquilo que ele fez, que ele tinha que ficar em lugares às vezes afastados. E o marketing de Jesus ele é um pouco diferente do marketing da gente hoje, porque enquanto hoje nós fazemos o marketing para falar das coisas, falar de um produto, falar de uma situação, Jesus falava o seguinte, não fala de mim, não fala do que eu estou fazendo aqui, fica quieto, não fala desse milagre. E sabe o que acontecia? As pessoas divulgavam ainda mais sobre ele. Isso nos mostra que o marketing, ele erra em alguns pontos que Jesus sabe muito mais acertar. Por exemplo, em vez de Jesus se aparecer para todo mundo e querer se mostrar o cara, Jesus fazia de forma diferente. E isso só faz Jesus crescer ainda mais entre aqueles ali que o ouviram. Isso mostra como Jesus foi humilde quando ele veio na primeira vinda. Mas agora na segunda vinda ele vai vir humilde, mas ele vai vir como um rei de Israel. Amém? Ele vai trazer a paz às nações. Amém? A primeira vinda ele trouxe o Espírito Santo a cada um de nós. Ele nos deu e a partir dele, quando o Espírito desce, inaugura-se uma nova aliança em Cristo. Mas na segunda vinda ele vai se assentar no trono de Davi e vai governar as nações, porque ele é o filho de Davi e ele vai governar as nações da terra e será algo maravilhoso. Amanhã vamos ler Marcos 2, amém? E vemos que já se falou de muitas curas que Jesus fez nesse evangelho, nesse primeiro capítulo, e que Deus te abençoe, amém? Pai Deus, obrigado por cada um que está assistindo esses vídeos aqui, que está lendo a Bíblia e está podendo tirar da Bíblia a teologia e a verdade, amém? Pai, que a partir disso aqui nós possamos estudar a palavra, conhecer os teus desígnios, Pai. E depois disso também estudarmos ainda mais teologia, mais ainda a palavra de Deus, mais ainda ler livros cristãos e coisas que nos edificam, Pai. Que nós possamos passar mais e mais tempo sendo edificados pela Tua palavra, conhecendo as Escrituras e sendo homens e mulheres capacitados para pregar as boas novas a todos aqueles que assim tiverem ouvido para ouvir. Em nome de Jesus, nos guarda do maligno, Pai, como Tu oraste, que nós possamos ser revestidos do Espírito Santo, para que nós possamos ser capacitados para toda a boa obra. Em nome de Jesus, eu oro dessa forma pela autoridade do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.